Estamos de volta com o nosso programa Ante os Tempos Novos, abordando a respeito da mediunidade em crianças e adolescentes. Ao meu lado, Sueli Caldas-Schubert, e está exatamente discorrendo acerca do assunto. Ô Sueli, é comum ou acontece frequentemente a mediunidade na infância? Isso aconteceu com Chico e com o Divaldo? Acontece com outras criaturas também? Sim, com Chico e Divaldo, nós sabemos, porque muitas vezes eles mesmos relataram, os livros que foram escritos sobre eles mostram como tudo isso começou. Tanto com Chico quanto Divaldo, eles tiveram os primeiros indícios desse intercâmbio com o mundo espiritual em torno por aí de 3, 4 anos de idade, não é? E depois isso foi num crescendo. Agora, é comum que surja também um tipo de comunicação dessas, de aparição dos espíritos, que uma criança possa perceber. Isso não é assim uma coisa rara. E cada vez mais está se tornando comum e habitual. Nós temos notado um número muito grande de pais buscando as casas espíritas exatamente para relatar isso. Meu filho está vendo espíritos, o meu filho tem um amiguinho que conversa com ele o tempo todo, e meu filho vê um velhinho que fala que é um vovô, e isso e aquilo. Portanto, esse aumento denota exatamente que os espíritos querem cada vez mais se comunicar conosco, porque os espíritos são as almas das pessoas que estiveram aqui na Terra. Então há um raciocínio assim: se nós tivemos o convívio com aquelas pessoas que desencarnaram, estão do lado de lá, por que elas não podem se comunicar conosco? E como dizia Chico Xavier, de uma maneira assim muito interessante, ele falava que o telefone toca de lá para cá. Ou seja, os espíritos é que querem comunicar conosco. Certo. Não adianta uma pessoa querer, eu quero ver um espírito, eu quero receber um espírito, não adianta. Eles é que vão propiciar à criatura a condição desse intercâmbio. Porque aí a faculdade que a pessoa traz em germe, ela vai eclodir, ela vai desabrochar e a pessoa vai aos poucos entrando nesse convívio com o mundo espiritual, nesse relacionamento. Mas Chico Xavier e Divaldo Franco, eles tiveram toda essa trajetória, né, de contato com o mundo espiritual. E é chamado também, quando uma pessoa adulta, ela começa a ver os espíritos muito constantemente, é chamada de dupla vista. Sei. A pessoa tem tanto a visão do mundo encarnado, físico, quanto ela tem a visão do mundo espiritual. E ela fica nesse intercâmbio, né, que é constante. Mas isso às vezes até atrapalha a vida da pessoa. E Divaldo tem fatos muito curiosos quando ele pensava na repartição onde trabalhava, que havia um encarnado ali querendo perguntar qualquer coisa, e na verdade era um espírito que ninguém via. Então Divaldo ficava falando sozinho. E isso criou muitos problemas na vida dele. Bem, mas voltando para a criança e para o adolescente, isso é comum e cada vez incide em maior número de pessoas. Ô Sueli, uma coisa que eu observei, por exemplo, no caso do Chico, ele teve um contato muito rápido com a mãe dele, desencarnada. No caso do Divaldo, ele teve um contato com alguém que ele não conheceu, que era a mãe da mãe dele, ou de alguma coisa assim. Avó. Era uma avó que ele não chegou a conhecer, tá certo? Isso que eu gostaria de... Então, são duas mediunidades que despontaram em tenra idade. E agora, a mediunidade que surge na infância prossegue na adolescência, como no caso de Chico e Divaldo? Sim, no caso deles, prosseguiu. Certo. Mas não necessariamente irá prosseguir nos outros casos. Certo. Porque uma criança pode apresentar esses indícios de mediunidade e isso ir aos poucos diluindo, à medida que ela vai tendo mais idade. Ela pode entrar na adolescência e não ter mais nenhum tipo de comunicação. Ou, no outro caso, ela pode ter uma constância e até mesmo uma intensidade maior. Agora, como eu disse, e você abordou também, a criança vai ser levada para o centro espírita, que é a ordem natural das coisas, e ali vai ser toda ela orientada, e a família também. É bom que os pais saibam
como tratar a criança, o que vai ser feito. E no caso do adolescente, o adolescente já pode argumentar, já pode mostrar mais os aspectos daquilo que ele sente, as suas sensações. Entretanto, nem sempre, ou raramente, vamos dizer assim, o adolescente ou a criança vai ser levada para uma reunião mediúnica. De imediato, porque não tem absolutamente ainda suporte para isso. Para isso, Porque Allan Kardec, ele aborda em O Livro dos Médiuns, que é a obra que traz base realmente para essa caminhada mediúnica, ele aborda no Livro dos Médiuns os perigos da mediunidade. Porque existem os perigos, nós temos que notar, o perigo é quando ela é mal orientada. Pois é. Aí sim, não é? Então, ele aborda esses aspectos e diz que a mediunidade não deve ser tentado o desenvolvimento da faculdade em criança e em pessoas que já têm um distúrbio mental. Porque vai ser uma sobreexcitação do cérebro infantil e vai ser uma sobreexcitação do cérebro de uma pessoa que já tem um comprometimento, um distúrbio, uma distonia qualquer nesse campo. Portanto, se o adolescente apresentar cada vez mais esses indícios de mediunidade, é claro que a própria casa espírita, o próprio centro espírita vai orientar. Certo. Não levando esse adolescente para a reunião mediúnica, porque ele primeiro precisa ter uma série de conhecimentos para que não venha a ter uma sobrecarga também, não é? Mental que não lhe seja favorável. É por isso que a doutrina espírita, ela tem todo esse aspecto, não é, de esclarecimento. De controle, de equilíbrio, né? Exato, tem os mecanismos para isso, né? Então, haverá inconveniente em desenvolver essa mediunidade na criança e no adolescente? Na criança nós já mencionamos, mas no adolescente existem alguns aspectos que devem ser considerados. Por exemplo, uma criança que foi evangelizada, uma criança que foi evangelizada, já está a gente quando fala isso quer dizer que ela esteve sendo orientada no centro espírita, sobretudo pelo Evangelho do Cristo. Muito bem, uma criança que passou por isso e chegou na adolescência, continua sendo evangelizada nos grupos de jovens, esta criança ou este adolescente apresentando a mediunidade já assim muito ostensiva, é diferente do adolescente que de repente a mediunidade eclodiu quando ele tinha uns 15 anos. Certo. Não é? 14, 12 anos por aí. E ele não conhece nada, não foi levado para o centro espírita. Esse adolescente ele é diferente no sentido de entendermos a possibilidade daquele que foi evangelizado, que já é frequente, que já conhece a casa espírita, que, enfim, a doutrina em si. Este daí é provável que ele possa ser levado para uma reunião mediúnica, enquanto que o outro não. O outro, ele vai ter que ser orientado aos poucos e a partir daí ele vai também aprendendo. Portanto, nós temos que ter esses cuidados e lembrar que hoje em dia o adolescente, o que ele busca? Fazer o vestibular. A maioria dos adolescentes estão preocupados em fazer o vestibular, se inscrevem em várias cidades, não é? E, de repente, ele vai passar numa cidade mais longe. E se ele já estava desenvolvendo a faculdade mediúnica e tiver que parar, não é bom para ele. Então, é preferível observar toda essa trajetória do adolescente evangelizado, do adolescente que tem conhecimento da doutrina, para que ele possa também, dentro das perspectivas de vida que ele está projetando, que ele está pensando, né, os seus ideais, que isso tudo seja muito bem estudado. Para que depois não venha a ter que largar o trabalho mediúnico. No caso de um adolescente que ele já participou da jornada de infância, foi evangelizado, que passou pela mocidade, que ele fez todas as etapas naturais na sua caminhada. No caso dessa criança, desse adolescente que já tem esse contato, ele provavelmente, se for levado a uma reunião mediúnica, a uma reunião de desobsessão, como acontece em algumas casas que eu sei, você também sabe disso, ele vai ser um
um trabalhador equilibrado, vai ser um trabalhador produtivo, vai ser alguém que pode efetivamente contribuir? Possivelmente, sim. Mas a gente nunca sabe o que a pessoa está pensando, o que ela vai fazer da vida dela, né? Mas ela tem probabilidades, não é, maiores do que as dos outros. Portanto, é muito assim, importante essa conscientização. E os pais procurarem ajudar os filhos, não é? E a Casa Espírita também favorecendo esse desenvolvimento, passando para os jovens esse cabedal todo de conhecimento. O jovem, nessa fase, ele vai frequentar também as reuniões dos jovens, né? A Casa Espírita tem as reuniões da mocidade e isso é muito bom para ele. Traz para a pessoa aquela ideia o ideal, né, maior, o ideal de valores eternos, que vai fazer com que esse espírito desenvolva, progrida, se engrandeça. Sabe, telespectador, eu fiz essa pergunta a você, porque como eu conheço você há bastante tempo, eu sei que os seus pais, todos eles trabalharam dentro da mediunidade. Eu sei que você também, como adolescente, trabalhou dentro da mediunidade. É verdade. E sei que o seu neto já está dentro da mediunidade, desde adolescente, tá certo? Verdade. Então, eu queria que os telespectadores soubessem disso, tá certo? E agora eu quero deixar a palavra para você fazer as considerações que você achar necessário e finalizando o nosso programa hoje ante os tempos novos. É que nós estamos vivendo ante os tempos novos. E essa preparação é exatamente esta, não é? Agora, isso independe de religião, não é só o espiritismo. Em outras religiões também nós sabemos que os jovens são bem orientados, que isso possa ser feito à luz do Evangelho do Cristo. Muito obrigado, Sueli, pela sua presença. Até a próxima semana.